O Cazaquistão cortou a principal rota da Rússia para a tecnologia ocidental, causando bilhões em perdas à China. Veja, isso não é comércio, e sim um estrangulamento econômico. Mais de 8.000 caminhões com suprimentos militares essenciais à Rússia, como drones, microchips e cabos de fibra óptica, estão presos na fronteira. Esse constrangimento faz Putin agir com medo. Ao invés de lutar, ele saiu do Kremlin para pedir comércio às antigas nações soviéticas. A Rússia é traída por antigos aliados soviéticos, e a mídia do Kremlin perde o controle. Alguns na mídia russa estão até pedindo outra operação militar especial contra o Cazaquistão. Mas Putin sabe que o exército russo não consegue suportar outra derrota. Após as sanções ocidentais, o Cazaquistão passou a abastecer secretamente o exército russo. Mas agora até eles pararam, porque Putin está ficando sem dólares e o exército russo está ficando sem tempo. Essa história começa em 2023, apenas um ano depois que Putin lançou sua operação militar especial. Após Putin fracassar em tomar Kiev em 3 dias, ele precisava encontrar uma forma de obter suprimentos ocidentais para seu país e exército. Bem, entram em cena países como Cazaquistão, Armênia e China. Veja como ajudaram a economia russa a sobreviver. Nós temos acompanhado isso há bastante tempo, observando o fluxo de mercadorias do Reino Unido para outros lugares e percebemos um padrão. Analisamos isso há muito tempo. Mostra só os produtos sob sanção atualmente, quantos vão para a Rússia e quantos para seus vizinhos. Produtos do Reino Unido, linha preta, Rússia, basta olhar o que aconteceu depois da invasão da Ucrânia, essa linha basicamente vai para zero. Se considerar apenas isso, parece que as sanções funcionam. Agora veja esses produtos, chamados kits de uso duplo, que podem ser usados em armamentos. Veja quantos estão indo para países vizinhos da Rússia, como Quirguistão, Cazaquistão e outros. E você vê, eles aumentam bastante rapidamente. E a gente estava se perguntando, na verdade, nos últimos meses isso diminuiu? Essa linha caiu em direção a zero, em termos de produtos sancionados, indo para os vizinhos da Rússia? Bem, a resposta curta é não. Na verdade, aumentou. Está 111% maior nesse período, em comparação com o período anterior à invasão. Agora, é claro, não eram apenas produtos britânicos que esses países estavam comprando. Eles compravam produtos do mundo todo que não precisavam antes de 2022. Mas depois da invasão russa, de alguma forma todos esses países tinham uma demanda reprimida secreta que simplesmente foi liberada. Isso gerou gráficos bem engraçados. Vou mostrar o que quero dizer. Veja este gráfico das importações do Cazaquistão da Gâmbia. Até 2022, esses países não mantinham relações comerciais. De repente, em 2023, o Cazaquistão passa a importar 3 bilhões de dólares em máquinas, veículos, produtos farmacêuticos, eletrônicos e aeronaves. Veja, nenhum desses produtos é realmente feito na Gâmbia. Eles só estão fazendo como o Cazaquistão. A Gâmbia está apenas comprando isso de outros países e vendendo para o Cazaquistão. E o Cazaquistão está apenas comprando isso de outros países e vendendo secretamente para Putin. Agora, não quero parecer assim. Estou pegando no pé do Cazaquistão, porque quase todos os países que fazem fronteira com a Rússia estavam fazendo a mesma coisa. Do nada, eles tiveram uma demanda extrema por produtos ocidentais que simplesmente explodiu depois da invasão russa. Mas o Cazaquistão foi o grandão aqui. Eles eram o maior país importando produtos da União Europeia e Ocidente e enviando para a Rússia. Agora entendo por que esses países agem assim. A Rússia foi sancionada, mas os russos ainda queriam produtos ocidentais. Além disso, os militares russos tinham uma demanda insana por produtos de uso duplo. Agora, em um segundo, vou explicar o que é isso. Mas, para o Cazaquistão, essa foi uma situação muito favorável. Economicamente falando, é claro, eles não precisavam construir fábricas para lucrar com essa demanda que a Rússia tinha. Eles poderiam comprar de países ocidentais e revender à Rússia com boa margem de lucro. Eles ganharam bilhões fazendo isso. Lembro novamente a frase de Charlie Munger: me mostre o incentivo e eu te mostrarei o resultado. Se você é os Estados Unidos ou a União Europeia, como resolve essa situação? Bem, você tira esse incentivo do Cazaquistão de lucrar com a situação. Foi exatamente isso que a União Europeia estava prestes a fazer no mês passado. Antes de começarmos, vou explicar rapidamente o que são produtos de uso duplo. Qualquer coisa pode ser um produto desses.
Esse controle remoto, esse microfone e até uma calculadora da Texas Instruments, que tenho certeza de que todos já viram. Bem, a Rússia tem importado muitas dessas calculadoras por meio de outros países, como o Cazaquistão. Eles fazem isso porque, veja, imagine que isso seja uma calculadora. O chip da calculadora também pode ser usado em mísseis que a Rússia utiliza para destruir apartamentos, usinas de energia e shoppings na Ucrânia. A tecnologia moderna é tão avançada que a Rússia pode desmontar uma calculadora para alimentar um míssil. Mas se eu sei disso, os líderes e políticos ocidentais também sabem. Por isso, as sanções focaram nesses produtos de uso duplo. E é por isso que a Rússia não pode simplesmente comprar uma calculadora da Texas Instrument. Eles precisam fazer esse plano elaborado de enviar a calculadora para, talvez, Gâmbia, Emirados Árabes Unidos, Turquia, depois Cazaquistão e Rússia. A cada etapa, o preço da calculadora só aumenta. Portanto, as sanções continuam afetando a economia russa. Por uma calculadora que você e eu pagamos, digamos, $10, a Rússia provavelmente está pagando 20, talvez $25. Isso soma bastante quando você pensa em quantas dessas eles estão comprando. Ainda assim, a União Europeia não ficou satisfeita, pois civis inocentes continuam morrendo na Ucrânia devido à Rússia conseguir comprar esses produtos de uso duplo. No mês passado, começaram a discutir uma sanção secundária ao Cazaquistão por não fiscalizar produtos entrando na Rússia pela sua fronteira. Veja, as sanções não atingem só a Rússia. Se a Rússia é sancionada, qualquer país, empresa ou pessoa que ajude russos ou empresas russas a burlar as sanções está envolvido nisso. Eles também são punidos e recebem sanções. E é exatamente por isso que os países não gostam de fazer negócios com países que têm sanções impostas a eles. Agora, você talvez já saiba disso, mas tudo isso tem a ver com o dólar americano e sua posição como moeda de reserva mundial. Empresas de qualquer país que fazem comércio internacional precisam que suas transações passem por um banco dos Estados Unidos da América, direta ou indiretamente. Isso significa que, com sanções secundárias, eles ficam isolados do comércio internacional. Ou, no mínimo, fica muito difícil para eles continuarem fazendo negócios normalmente. Agora, todo país sabe disso. Mas é aqui que precisamos destacar que existe uma diferença entre algo que pode acontecer e algo que vai acontecer. Desde o início da invasão, muitos países ocidentais anunciaram sanções, mas a aplicação delas foi, no mínimo, fraca. Na verdade, o enviado especial dos Estados Unidos da América, Keith Kellogg, chegou a dizer isso publicamente. Que todos os países, incluindo os Estados Unidos, têm sido nota 3 de 10 na aplicação das sanções. Isso ocorre por vários motivos. Por exemplo, aplicar sanções em um mundo interconectado é muito difícil. Por outro lado, os países não têm tanta vontade quanto deveriam para aplicar as sanções. Assim, a junção desses motivos dá a outros países confiança para negociar com a Rússia. Quando a União Europeia anunciou que investigaria sanções ao Cazaquistão por ajudar a Rússia, sirenes soaram na capital do Cazaquistão, Astana. Por isso, agora vemos filas assim na fronteira entre Cazaquistão e Rússia. Fronteira. Agora, a mídia russa está surtando quando vê algo assim. Aqui está uma reportagem do Kommersant, veículo de notícias russo. E eles disseram, basicamente, é inacreditável que o Cazaquistão, um ex-país soviético, esteja cumprindo as sanções ocidentais contra a Rússia. Eles também citaram estatísticas interessantes na reportagem. Segundo eles, agora 99% da carga é inspecionada na fronteira, contra apenas 1 ou 2% antes. E se for uma carga de uso duplo que os caminhões estão transportando, isso significa algo que pode ser classificado como eletrônicos ou drones, ou qualquer coisa desse tipo. Ela está sendo barrada ou até mesmo tendo seus pertences confiscados. Agora, é importante ressaltar que, tecnicamente falando, a fronteira não está fechada. As filas estão tão longas que alguns produtos levam dias ou até semanas para passar. Agora, tenho certeza de que a maioria de vocês já sabe disso. Mas é importante ressaltar que tempo é dinheiro, especialmente quando se trata de negócios.
Muitas empresas russas estão literalmente indo à falência porque têm contratos que precisam cumprir. Mas, para cumprir esses contratos, elas precisam de entregas retidas na fronteira russa. Além disso, há supermercados que não têm alguns produtos nas prateleiras. Há empresas que estão fechando temporariamente até que essa situação seja resolvida. Esses são problemas econômicos que a Rússia consegue administrar. Mas certamente vão dificultar ainda mais sua situação, já agravada por muitos desafios econômicos. Mas o principal desafio de Putin são as questões militares. O setor militar depende desses produtos de uso duplo, vindos da China, Cazaquistão e outros países. Se esses países passarem a inspecionar cada caminhão, os militares russos podem ficar sem suprimentos. Agora, é claro, nós já sabemos disso, que os militares russos têm prioridade em tudo o que precisam. Isso indica que o problema não afetará os militares de imediato, sendo os cidadãos russos os mais impactados agora. Mas se isso persistir, podemos ver alguns sinais nas linhas de frente. Agora, tudo isso já é ruim o suficiente, mas há outro aspecto de toda essa situação que eu ainda não mencionei. Isso está deixando Putin muito estressado. Isso envolve a China e como essa situação prejudica o grande sonho de Xi Jinping, a nova Rota da Seda, Belt and Road Initiative. Agora, tenho certeza de que a maioria de vocês que assiste ao canal regularmente já sabe disso. Esse anúncio de Pequim foi feito em 2013 em que Xi Jinping assumiu o poder. Desde então, a China investiu bilhões globalmente em rodovias, ferrovias e portos, estruturas que permitem contornar rotas marítimas. Para a China, o mercado europeu sempre foi o grande prêmio. Xi Jinping sempre buscou ligar rapidamente as fábricas chinesas aos clientes europeus. E o Cazaquistão é muito importante para isso. É uma joia da coroa, especialmente para o norte da China, assim como a iniciativa do Cinturão e Rota. Só no Cazaquistão, a China já investiu mais de 50 bilhões de dólares apenas na construção de projetos da Belt and Road Initiative, e só em 2024, mais de 12 mil trens cruzaram da China para o Cazaquistão, transportando mercadorias no valor de 80 bilhões de dólares. Na verdade, o que foi ainda mais surpreendente é que 80% de todo o tráfego ferroviário que vai da China para a Europa passa pelo Cazaquistão. E não são só trens. Diariamente, milhares de caminhões cruzam as rodovias do Cazaquistão, levando eletrônicos chineses, peças automotivas e máquinas para a Rússia e Europa. Esse comércio só cresceu em 2025 até agora. Em certos meses, registramos mais de 30 mil caminhões, ou seja, mais de 1.000 cruzando diariamente. Bem, agora essa importância meio que se transformou em um pesadelo para Xi Jinping, e tudo isso está acontecendo por causa de Putin. Veja, essas inspeções que o Cazaquistão está realizando estão impedindo que todos os eletrônicos, drones e microchips entrem na Rússia. Elas também prejudicam fábricas chinesas, que têm centenas de milhares de dólares em mercadorias paradas por semanas na fronteira. Se as fábricas não conseguem entregar seus produtos no prazo, elas perdem dinheiro e, às vezes, perdem pedidos futuros. Para a China, a conformidade do Cazaquistão com as sanções ocidentais é apenas um bloqueio silencioso. Esses produtos circulavam livremente antes da guerra iniciada pela Rússia, mas agora isso constrange Moscou e Pequim. Problemas que afetam a Belt and Road Initiative surgem a cada 2 meses. No mês passado, a Polônia fechou as fronteiras. Neste mês, foi o Cazaquistão. Todos esses problemas vêm da Rússia. Como você pode ver, isso é um problema para Putin por vários motivos diferentes. Mas um outro motivo importante pode ser algo que está ferindo o ego dele. Tenho certeza de que vocês sabem que Putin quer reconstruir o Império Soviético. Mas parece que a cada dia ele descobre que cada vez mais países soviéticos na verdade não temem mais a Rússia. Eles já não se preocupam mais com a reação da Rússia antes de tomar decisões importantes. Um por um, os vizinhos mais próximos da Rússia, ex-estados soviéticos, agora estão virando as costas para Moscou. Por toda a Ásia Central e o Cáucaso, países como Cazaquistão, Armênia, Azerbaijão, todos que em algum momento estiveram firmemente na órbita da Rússia, agora estão construindo novas alianças.
Tenho certeza de que vocês se lembram do mês passado, quando os presidentes do Azerbaijão e da Armênia assinaram um acordo de paz e parceria econômica com os Estados Unidos da América na Casa Branca. Outros países agora observam a China, Turquia, União Europeia e também os estados do Golfo. Para eles, a Rússia deixou de ser protetora e virou um risco, algo que Putin não pode permitir. Acho que as pessoas ignoram esse ponto ao analisar a recente cúpula que ocorreu há 2 dias no Tajiquistão. Todos os ex-países soviéticos estavam presentes. Mas não foi uma demonstração de poder para a Rússia como nos anos anteriores. Essa reunião foi mais um apelo por relevância do Putin. Por trás das portas fechadas, ele provavelmente estava tentando convencer todos esses países de que, olha, por favor, mantenham o comércio aberto. Por favor, ignorem a pressão do Ocidente e sejam leais a Moscou. Mas isso realmente não está acontecendo. A guerra da Rússia desgastou sua economia, seu exército e sua reputação. A Rússia costumava ser o centro do poder na Eurásia. Agora é meio que um buraco negro. Ninguém quer se aproximar de Putin. E eu acho que, pela primeira vez desde a queda da União Soviética, a Rússia está isolada e seus antigos satélites estão meio que seguindo em frente. Eles estão formando novas alianças, suas próprias parcerias. E o império que Putin estava tentando reconstruir está se desfazendo diante dos seus olhos. A melhor parte de tudo isso é que está acontecendo por causa das decisões de Putin. Ele não tem ninguém para culpar além de si mesmo. Quero saber a opinião de vocês. Comentem abaixo. O que vocês acham que vai acontecer com a influência da Rússia nessa região da Eurásia Central Asiática?